Meu nome é Ricardo, nós estamos aqui para passar informações para você sobre o Manual de Orientações sobre Dependência Química. Bom, tenho 40 anos, mais de 15 anos que eu trabalho especificamente com dependência química, né? Já fiz vários cursos nessa área. Em 2003 eu fundei uma ONG chamada Comunidade Reviver, que hoje é uma casa de recuperação de dependentes químicos em Itapecerica da Serra, onde nós acolhemos moradores de rua e dependentes de drogas e álcool, né? No início, nosso objetivo era ajudar as pessoas que se encontravam em situação de rua, né? Então nós fizemos muitos trabalhos ou resgates de pessoas ali da Praça da Sé, do Glicério. Então nós tínhamos um grupo ali das pessoas ligadas à igreja, né, que nós levamos sopão, café com leite, alguns alimentos para eles, e ali nós conversávamos com aquele pessoal que estava em situação de rua, né? E daqueles, toda semana nós trazíamos para Itapecerica 3, 4 pessoas que queriam sair da rua e ir para uma casa de recuperação para fazer um tratamento para a questão da dependência química. Em 2003 isso era muito novo, né? Nós praticamente não tínhamos experiência, né? O que nós tínhamos era vontade de ajudar as pessoas. Isso começou porque na minha juventude, por volta dos meus 20, 22 anos, eu ajudei alguns moradores de rua. Teve alguns casos que, parando num farol, aquelas pessoas que vêm pedir ajuda, teve 2 casos que eu conversei com a pessoa que veio pedir ajuda e consegui ajudar a pessoa, né? Dei roupa, levei para minha casa para o pessoal tomar um banho, conversei bastante e eu tive uma experiência muito positiva, porque uma vez ajudando um jovem assim, eu dei roupa para ele tomou banho, fez a barba, se arrumou e 15 dias depois ele me ligou dizendo que tinha arrumado um emprego de ajudante de caminhoneiro, me ligou agradecendo. É claro que é um risco, né? Eu peguei um morador de rua, era um jovem que me veio pedir uma ajuda, eu levar para minha casa e na dependência da minha casa ele tomar banho, trocar de roupa, dormir, né? Claro que é um risco, né? É difícil eu dizer para você, olha, eu recomendo as pessoas fazerem isso. Não posso afirmar. Agora, eu creio muito no poder da fé. Eu creio muito no poder da compaixão pelas pessoas, né? Então a gente tem que ver qual a motivação que nos leva a querer ajudar. Isso faz toda a diferença. Eu acredito muito na Bíblia, na palavra de Deus, quando Jesus e os seus discípulos ajudavam as pessoas, tinham compaixão com as pessoas. E isso, acho que numa palavra de fé, os blindavam das coisas ruins, né? E que realmente para prevalecer o sentimento de compaixão e de ajudar, e que era o que acontecia, né? Eles acabavam ajudando, levando essa ajuda para muitas pessoas. Então esse foi e até hoje é o sentimento que me levou e que me continua levando a ajudar essas pessoas. É claro que hoje, mais de 10 anos depois, já com a ONG já estruturada, com a estrutura já pronta, nós temos uma visão mais profissional, né? Não é como na época, posso dizer, como amadores, né? Então hoje nós temos uma estrutura, né, com profissionais, com mais conhecimento para levar uma ajuda mais positiva para essas pessoas, né?
para o dependente químico. Então o objetivo do manual de levar essa informação é para que você que está aí na sua casa nos assistindo tenha o máximo de dúvidas esclarecidas sobre a dependência química. Esse foi o meu grande problema, conseguir conhecimento, informação sobre a dependência química. O que é a dependência química, o que é uma codependência, o que é essa problemática de uma família ter um dependente químico em casa ou um alcoolista, né? Muitas vezes você tem inúmeras famílias que tem a esposa tem o marido, os filhos tem o pai, alcoolista, que por várias inúmeras vezes presenciam o pai chegando bêbado em casa, né? E muitas vezes essa família não tem informação, conhecimento suficiente para levar uma ajuda ou de que forma levar essa ajuda. Não só no alcoolismo, mas como a dependência química também, né? A mãe tem em casa o filho dependente químico, usuário de múltiplas drogas, né? Desde a maconha, a cocaína e o crack que vem assolando aí muitas vidas, né? E a mãe entra num estado de desespero, nervosismo, e não consegue ali encontrar a solução, e muitas vezes as atitudes acabam agravando mais ainda o problema. Então, essa iniciativa que eu tive de desenvolver esse manual de orientações sobre dependência química é isso, é levar para você esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. São mais de 10 anos trabalhando com dependente químico, acolhendo dependentes químicos dentro de uma instituição que é um sítio. Levar para você o conhecimento dos profissionais que trabalham comigo, né? O conhecimento que eles têm nessa área também da dependência química, que aí no DVD você vai ver no menu os profissionais que vão levar para você essas informações. Então eu quero falar nesse material, nesse DVD, além dos livros que vão fazer parte desse kit, nós vamos falar sobre prevenção às drogas, né? O que é isso? Como orientar os filhos sobre as drogas. Esse eu vejo que é o grande fantasma que assombra os pais. A gente vê a cada dia na televisão, nos noticiários, as grandes tragédias que acontecem relacionado ao uso das drogas. E isso comigo acontece também porque eu sou pai também. Então é claro que sempre existe essa preocupação. Será que meu filho, minha filha um dia vai vir a fazer uso, a experimentar a droga? E quando ele experimentar, qual vai ser a reação, o que vai acontecer? Vai despertar uma dependência química? Existe uma predisposição ou não? Então tudo isso cria, né, esse fantasma, essa dúvida que a gente tem em como levar essa informação para os nossos filhos, né? Muitas das vezes, nós, os pais, pensamos que a escola, que a sociedade é o suficiente para levar essa informação. Como, por exemplo, nós temos hoje, nos maços de cigarro, aquelas fotos horríveis de pessoas doentes sofrendo com o problema da química do tabagismo, né? E essas fotos que tem nos maços de cigarro, pelo menos na minha opinião, eu vejo que não muda em nada a perspectiva de uso de uma pessoa que faz uso do tabaco. Para ela é indiferente ter ou não ter aquela foto horrível nos maços de cigarro. Inclusive, até quando eu vou numa padaria fazer algum lanche que eu me sento próximo ao caixa, que eu vejo naqueles maços aquelas fotos pesadas, até me gera um mal-estar quando eu estou comendo, né? Então, mas isso não muda em nada quem faz o uso do cigarro, né?
E mesma coisa são as drogas. Vejo que para o usuário, né, a pessoa que faz o uso das drogas, para ela é indiferente nos noticiários que se tem diariamente as questões, tragédias e problemas que se acontecem relacionados ao uso abusivo das drogas, né? Então, qual informação levar para os nossos filhos, para os adolescentes, sobre a questão das drogas? Bom, trazendo o assunto da prevenção. No meu caso, eu quero trazer para você a minha experiência. E quero te dizer que isso não é a verdade absoluta. Eu estou te levando a minha experiência e como isso funcionou para a minha vida e como tem funcionado. Bom, eu me recordo que na minha adolescência, o professor, não me lembro de qual matéria, ele solicitou que o grupo, né, de alunos, ele dividiu a sala em grupos, e que cada grupo deveria fazer um trabalho sobre drogas. No meu grupo, na época, o pai de um dos rapazes teve a ideia de nos levar numa casa de recuperação. E esse dia ele impactou muito esse grupo, né? Nós que estávamos indo nessa casa de recuperação. Porque na ida, eu lembro que era lá em Diadema, era uma casa residencial, num bairro residencial, e ele bateu o carro, né? Teve um acidente ali com o carro, então ele nos levou até essa clínica e foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Então nós acabamos ficando lá, eu e esse grupo, né, esses outros jovens, ficamos muito tempo ali aguardando o pai dele retornar da delegacia. Então nós conversamos ali com os coordenadores, o diretor, as pessoas que estavam ali sendo tratadas. Então foi uma experiência, eu digo que muito positiva, porque nós recebemos muita informação daquelas pessoas que estavam ali em tratamento, da coordenação, da direção, daquela clínica, daquele trabalho. E isso eu tenho há mais de, acho que 24, 25 anos que isso aconteceu. Eu tenho lembranças, recordações desse dia, desse momento, de algumas conversas que nós tivemos ali. Então hoje alguns pais me perguntam se é positivo ou não levar o filho para conhecer uma casa de recuperação. Eu digo que sim, porque a experiência para mim foi positiva. Embora tenha algumas contradições, eu participei de muitas palestras, até alguns cursos também ligados à prevenção de drogas. E um deles eu participei, acho que se não me engano, em Florianópolis, em uma universidade, um seminário que teve sobre o assunto, aonde teve uma palestra de um educador e ele era contra a palestra sobre drogas em escolas, usando a experiência de ex-dependentes químicos ou dependentes químicos em recuperação. Então ele foi contra toda a palestra dele, ele pontuando que não era positivo o adolescente receber a informação de um ex-dependente químico, porque ia desencadear a curiosidade. Bom, eu refleti muito, pensei muito sobre isso e hoje eu sou contra esse modo de pensar. Ao contrário, eu sou a favor do jovem receber a informação sobre as drogas. Não importa a origem, importa quem está levando a informação, se uma pessoa bem intencionada ou mal intencionado. Por quê? A informação para o adolescente vai chegar, alguém vai falar sobre drogas para ele, né? E o que eu tenho para dizer é melhor ele receber a informação sobre drogas de uma pessoa bem intencionada do que receber a informação sobre drogas de uma pessoa mal intencionada. Porque se as pessoas bem intencionadas não levar a informação para ele, quem vai levar a informação para ele, para o jovem, e ele vai acabar tendo essa informação como verdadeira, vai ser do traficante, né? E o traficante,
ele não vai levar a informação para o jovem de que a droga é ruim. Muito pelo contrário, ele vai levar a informação de que a droga é boa. Então, motivo esse de que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi esse material, manual de informação sobre dependência química e tratando essa informação sobre prevenção, para te dar subsídio, para te levar conhecimento, para você poder levar para o seu filho, né? Inclusive, dentro aí do kit, né, tem um DVD, onde eu baixei vários vídeos da internet sobre drogas, e que eu recomendo que você assista esse vídeo com o seu filho, né? Para ele saber os efeitos da droga no organismo, os efeitos que a droga causa no comportamento das pessoas. Então, eu acho que são vídeos muito bons para levar informação para o seu filho, né? Então, eu sou a favor sim de que o conhecimento que o seu filho vai ter sobre as drogas seja levado por você ou até mesmo pela instituição de ensino, no caso, a escola. Então, eu oriento até você participar na sua escola, você que é pai, participar das reuniões de pais e mestres, né, do grupo gestor da sua escola, do conselho, incentivar a sua escola para que a escola faça com que os alunos tenham essa atividade curricular, trabalho sobre drogas, né? E que nesse trabalho possa sim, além do conteúdo papel, porque hoje está muito fácil copiar e colar, então você fazer hoje um trabalho sobre droga em papel é muito fácil, você vai no Google, digita, copia e cola, você faz um trabalho espetacular, né? Você faz uma tese se você quiser. Agora, o que vale mesmo é a experiência, né? Então, a minha orientação é que a escola incentive, né, tenha grupos que leve os alunos em casa de recuperação e que eles vivenciam isso por algum período, né? Eu lá na instituição, eu tenho recebido com uma certa frequência escolas que estão levando os alunos para assistir a palestra dentro da instituição, né? E ali o jovem ele vai escutar a experiência da pessoa que está em tratamento, que não são experiências positivas, né? Já trazendo para o lado da questão da dependência química, aproveitando esse gancho, a experiência que se tem com a droga, trazendo para a dependência química, qual a experiência que a pessoa tem, o dependente químico? Que realmente no final é uma experiência ruim, mas no começo é uma experiência boa, né? Eu costumo dizer que ninguém se torna dependente químico de lactopurga, né? De aspirina. A pessoa se torna dependente químico cria-se uma dependência da droga porque realmente, inicialmente, é uma sensação boa. Se inicialmente for vender a informação para o jovem que a droga não é boa e ele vier experimentar, ele vai ver que é boa, né? A questão é a consequência disso daí. E nós vemos, hoje você anda lá no centro de São Paulo, Praça da Sé, Praça da República, Estação da Luz, Glicério e os bairros ali próximo, só você andar, se dar uma volta ali, ver quantas pessoas estão em situação de rua em decorrência da dependência que se teve da droga. Então, pessoas que largaram tudo, né? Largou família, largou trabalho, tudo para viver numa situação de rua que não é fácil. Uma pessoa, você for imaginar a pessoa em situação de rua vivendo, morando na rua, com frio, com fome, com tudo, para fazer o uso da substância, né, em decorrência do uso. Então, uma pessoa que larga tudo, abandona tudo, é porque se tem prazer no uso da substância. E esse prazer que se tem, ele é desencadeado por vários fatores. Um que acontece realmente é a dependência química, a dependência física, que lá no começo ela não se cria a dependência química e física, né?
Mas no uso contínuo, que se torna abusivo, realmente se tem. O corpo, o organismo, ele cria a dependência biológica, ou seja, a pessoa, ela necessita da química no organismo, na corrente sanguínea, né? Que realmente a droga, ela vai desencadear a dependência no sistema nervoso central. E que muitas vezes essa dependência, ela desencadeou por uma dependência psicológica. Ou seja, a pessoa, ela passou por um problema, uma separação, um desemprego, um problema amoroso, uma perda, algo que aconteceu de um parente, de um pai, de uma mãe, algum familiar, e esse trauma, esse problema que aconteceu, acabou entrando a droga, ou já se tinha uso da droga, que na verdade acontece como, vamos dizer, numa linguagem popular, um calmante, que ela vai lá no sistema depressor, né? E realmente você tem aquela sensação, aquela saciedade momentânea, né? Que é momentânea, né? E que aí com o uso contínuo desencadeia a dependência química. E que aí no caso precisa sim ter uma abordagem, precisa que um profissional realmente intervenha no caso para fazer o tratamento do dependente químico, para realmente interromper o uso. Que o objetivo realmente é esse, é interromper o uso do dependente químico, né? Parar o uso, né? Nesse caso, a pessoa, existem os serviços de CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial oferecido pelas prefeituras. Em alguns casos, a pessoa, o dependente químico, consegue sim o resultado positivo no tratamento no CAPS. Então, com o serviço oferecido pelo CAPS, que é um serviço onde a pessoa passa durante o dia, ela passa nesse atendimento, muitas vezes ela consegue sim parar, interromper o uso. Em alguns casos não, a pessoa precisa sim ser internada numa casa de recuperação, numa clínica ou numa comunidade terapêutica, né? O período depende muito do histórico de cada um, do comprometimento que a droga teve no organismo da pessoa, às vezes já desencadeou alguma comorbidade, né? Às vezes até em alguns casos extremos, a pessoa acaba tendo um problema psiquiátrico, desencadeia, né, um problema psiquiátrico, uma bipolaridade, alguma coisa, se agrava muito a questão da saúde da pessoa, principalmente no alcoolismo, né? E aí, de cada caso, né, isso é muito individual, que aí vai se definir o tempo necessário. Então, existem serviços oferecidos que o tempo são de 6 meses. Em alguns casos, sim, vai resolver o tempo de 6 meses internado numa casa de recuperação. Em alguns casos, não. Em alguns casos, vão precisar de um período maior. Em alguns casos, a pessoa ela vai passar, às vezes, por vários serviços oferecidos, CAPS, casa de recuperação, clínica, vão ter várias recaídas, até com que a pessoa consiga cortar definitivamente o uso. Mas o importante nesse caso do processo de tratamento, o processo de recuperação, é buscar o tratamento, é buscar o conhecimento, tanto por parte do dependente químico como por parte da família. Então você, muitas vezes aí na sua casa, você fala, puxa vida, eu tenho aqui a esposa tem um marido que é alcoolista, que ele está fazendo uso abusivo contínuo do álcool, não consegue ficar um dia sem beber, não quer ajuda. O que fazer nesse caso? Eu vejo que a família, a esposa, ela precisa procurar por ajuda sozinha. Aonde procurar essa ajuda? Grupos de Naranon ou Amor Exigente.
existem várias igrejas, principalmente as igrejas católicas, que têm esses grupos. Então, provavelmente, aí no seu bairro, na igreja local, a igreja católica, ela tenha um grupo de Naranon ou de Amor Exigente. Que esses grupos são grupos de familiares específicos só para a família, onde ali, nesses grupos, cada um vai compartilhar do problema vivido. E nesses grupos onde se compartilha, se tem essas partilhas, acaba se tendo muito conhecimento. Cada um vai compartilhar em como conseguiu resolver o problema, onde conseguiu ajuda, como fez para conseguir ajuda. Então essa experiência partilhada, essa experiência trocada vai ajudar quem está ali participando. Então a orientação que eu te passo para você, família, onde tem um dependente químico, um alcoolista ou um adicto, como se chama, procure a ajuda, que aí você vai saber em que momento, em como levar a ajuda para o seu familiar. Terapia, né, com psicólogo é muito bom. Eu recomendo você, se você tem condições, tem possibilidades, se empenhe, se esforce em procurar a ajuda de um profissional, no caso o psicólogo, né? Fazer uma terapia, o psicólogo, em muitos casos ele tem conhecimento, ele tem cursos que fez na área de dependência química. Inclusive existem psicólogos com especialização em dependência química que ele vai conseguir te orientar muito positivamente para conseguir resolver o caso da sua família e do seu familiar. A coisa já muda, a questão já muda quando o dependente químico, né, novamente falando, o alcoolista ou o adicto procura ajuda. Aí facilita muito a coisa. Então, no caso, quando o dependente químico ele procura ajuda, é importante levar essa ajuda o mais rápido possível. Aonde levar? Você tem os serviços, como eu já comentei, dos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial oferecido pelas prefeituras, é um serviço gratuito. Então você pode procurar esse serviço. Pode ser que esse serviço você consiga já êxito para interromper o uso. Se conseguir, muito bom. Se não, aí tem que ser já partir para a internação. A internação, existem os serviços das comunidades terapêuticas e das clínicas de recuperação. Qual a diferença? Que as comunidades terapêuticas normalmente são serviços abertos, são locais abertos, ou seja, atendimento voluntário. Não existe o que nós chamamos da internação compulsória, a internação involuntária. Então, as comunidades terapêuticas, a maioria só fazem internação voluntária, né? As clínicas de recuperação, além das internações voluntárias, o público é mais voltado para as internações involuntárias, que é quando o dependente químico já está com a vida, né? Já existe uma situação de risco para a vida e para a família. Então a família já entra com uma interdição e leva para uma clínica. São serviços, na maioria das vezes, o valor, né, são mensalidades que já tem um valor um pouco mais alto, né? Mas vai muito da família pesquisar, saber do histórico da clínica ou da comunidade terapêutica, conhecer os profissionais, saber o histórico, né, desses serviços oferecidos. Então, se você vai procurar esse serviço, você tem que sentir confiança no local que você vai levar o seu familiar. Conhecer toda a equipe, conhecer a estrutura, conhecer casos. Entra no site da instituição, pesquisa, vê a idoneidade dessa instituição, certificações, se aquela instituição ela está certificada perante aos órgãos públicos, se existem os alvarás de funcionamento. Isso é muito importante para você poder ter tranquilidade em levar
um serviço de qualidade para o seu familiar. Na dependência química é muito complexo, né? De falar de dependência química, porque não tem uma receita. A receita da dependência química, uma receita de tratamento. Vou passar a minha experiência, o que eu entendo, a forma como funciona. Bom, uma questão polêmica, né? Assunto polêmico. A dependência química tem cura? Um dependente químico, ele pode se curar? Essa grande interrogação que existe, tanto para a família quanto para o dependente químico, né? Que às vezes, para o dependente químico, ele já que eu não vou ser curado, vou ser assim para sempre, e vamos dizer, a sensação que ele tem com o uso da droga é bom, então logo ele acaba pensando, para que eu vou parar? Já que esse negócio não tem cura, né? Esse muitas vezes é um pensamento. Questão da cura. Pessoalmente eu penso, não tem cura. A dependência química não tem cura. Tem como você, dependente químico, parar, interromper o uso e manter esse não uso por muito tempo. Esse muito tempo podemos chamar assim para o resto da vida, né? Só que o resto da vida é muito tempo. Então nós costumamos dizer que só por hoje. Já entrando na questão dos 12 passos de NA, Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, né? Então aí já vai também uma outra sugestão. Frequente grupos de NA e de AA. Família, você que está aí com dependente químico, com alcoolista. Frequente também um grupo de NA e de AA para você entender a linguagem que eles têm. Que também esses grupos de NA e de AA, na maioria tem numa igreja católica aí próximo da sua casa, né? Aí no seu bairro. Você, dependente químico, que está passando por esse problema, procure uma sala de NA e de AA. E procure ser frequentador dessa sala de NA e de AA. Para você entender onde está a sua dificuldade. Por quê? Tem casos que o dependente químico, o adicto, ele consegue parar, interromper o uso frequentando salas de NA e de AA. Frequentando essas salas você vai se conhecer. Aí você vai entender se só frequentando as salas de AA e de NA é o suficiente para sua abstinência ou se você vai precisar de um outro serviço, de uma outra atenção, de um terapeuta, né, no caso do psicólogo, se você vai ter necessidade de algum momento procurar ajuda num CAPS, AD, ou se você vai precisar de uma internação numa casa de recuperação. Então, para você, dependente químico, você precisa se conhecer, você precisa saber aonde está o seu limite, para você procurar o serviço certo, para interromper esse sofrimento. Que eu vejo que lá no começo, estou falando para você, dependente químico, lá no começo não existia sofrimento. Vamos dizer, era a sua lua de mel com a droga, né? Era só prazer, né? Agora é o momento que você está vivendo o sofrimento, é o momento das lágrimas. Se não, se você ainda não chegou, você pode ter certeza que vai chegar, se você não procurar ajuda. Então, nunca é tarde, né, para você procurar ajuda. Quanto mais cedo, quanto mais rápido você procurar ajuda, mais rápido você vai interromper esse sofrimento. Talvez você possa dizer, mas eu não estou sofrendo ainda, mas você pode ter certeza que a sua família está sofrendo. Você pode ter certeza que ou a sua mãe ou a sua esposa tem passado, sim, muitas noites em claro, sem dormir, muitas vezes chorando por causa da sua dependência. E você pode ter certeza que a sua atitude, o seu comportamento, ele tem sido alterado. E essa mudança sempre é negativa. Você fica mais nervoso, você fica mais depressivo, você fica mais isolado, fica mais irritado, fala o que não quer, briga com todo mundo, fica revoltado,
E isso gera todo um transtorno aí dentro aí da sua família, da sua casa. E se você não procurar rápido ajuda, olha, o centro de São Paulo está cheio, né? E ali o sofrimento é maior, né? E a experiência que eu tive, que eu tenho, indo lá, levar sopão, levar alimento pro pessoal e levando para casa de recuperação, a maioria quer sair da rua. De cada 10 que você conversa, 6, 7 ali na hora que você conversa, quer sair da rua. Tá sofrendo ali na rua, mas não consegue. Por quê? Já perdeu o vínculo com a família já perdeu a esperança, né? Muitas vezes a família já até mudou, a pessoa já até não tem mais contato com a família, porque a família não aguenta sofrer mais, né? A família até muda de endereço. Ali o sofrimento é muito maior. Então, para não chegar naquele estágio, procura já hoje ajuda, né? Novamente repetindo as informações que eu te passei, vai numa sala de NA, vai numa sala de AA que tem aí no seu bairro, numa igreja católica, você procurar lá, tem um grupo, né? E com certeza você vai se identificar, procura, de repente já desencadeou em você um problema psicológico ou psíquico, que aí você vai precisar de um serviço de um psiquiatra, de um psicólogo, que aí você vai encontrar num CAPS ou numa casa de recuperação, no caso uma comunidade terapêutica, numa clínica, mas o importante é você encontrar esse serviço. E muitos dos casos, na experiência que eu tenho lá na comunidade Revivendo Itapecerica da Serra, a maioria dos casos que nós atendemos, o médico prescreve alguma medicação. Então, o uso contínuo abusivo da droga desencadeou um problema psicológico, psiquiátrico, principalmente psiquiátrico, que a pessoa precisa fazer o uso da medicação. Muitas vezes o uso dessa medicação é para uso prolongado. Às vezes, para o resto da vida. Vai ter medicação que a pessoa vai precisar tomar e ter um acompanhamento com o profissional. A dependência química, eu tenho eu crio um exemplo do diabetes, né? Eu comparo a dependência química com o diabetes para você entender melhor isso. Você fala, puxa vida, mas não tem cura. Mas, por exemplo, o diabetes, a pessoa, alguns casos sim, né? Nasce com a diabetes. Mas a maioria dos casos não. A pessoa vai descobrir que tem diabetes quando começa a ter um problema de saúde. Aí vai no médico, o médico vai, muitas vezes, em decorrência daqueles problemas de saúde, vai trazer o diagnóstico que a pessoa está com diabetes. Na hora que o médico te traz essa informação que você tem o diabetes, sua vida nunca mais vai ser normal. Nunca mais vai voltar ao que era antes. Por quê? Toda a sua alimentação vai ter que mudar, não vai poder mais fazer o uso de alimentos com carboidrato, com açúcares. Toda a rotina da pessoa vai mudar a partir daquele momento que ela recebe aquele diagnóstico que tem o diabetes, né? Também não tem cura. Então a pessoa, a partir do momento que ela é diagnosticada com diabetes, ela vai viver isso para o resto da vida, né? Em alguns casos, até fazer o uso de insulina, né? Então a pessoa que começa a fazer uso de insulina, a probabilidade é ela fazer o uso de insulina para o resto da vida. A dependência química, ela é bem similar, né? Então existe sim a questão da adicção. Então podemos dizer que o adicto ou o alcoolista, né, a diferença, o alcoolista que é a droga de preferência, o álcool, o adicto, a droga de preferência, maconha, cocaína, crack, né? A adicção nunca vai deixar de existir. Então a pessoa pode estar em abstinência 5, 10 anos e vier a fazer o uso, ela vai ter uma recaída. E nessa recaída pode aí acontecer muita coisa. Essa recaída, ela pode vir
a realmente voltar o uso como era antes, ou realmente, ou ser apenas um lapso e conseguir parar, mas é um risco, tudo pode acontecer, né? Então, o grande desafio para o alcoolista e para o adicto é manter-se abstinente, sem o uso. E com esses profissionais, com psicólogo, serviços do CAPS, comunidades terapêuticas, clínicas, salas de NA, de AA, para a família, amor exigente, Naranon, vai te levar o quê? Conhecimento. Conhecimento para você conseguir, primeiramente, se conhecer, conhecer os limites, conhecer onde estão os pontos que precisam ser trabalhados. E aí você conseguir, no caso do dependente químico, realmente interromper o uso e viver uma vida saudável, viver uma vida sem o uso de drogas ou de álcool, né? Viver bem com a sua família, bem com seus amigos, progredir no seu trabalho, progredir na sua profissão, progredir nos estudos, conseguir levar uma educação boa para os seus filhos, né? Porque a dependência química, a pessoa se sente tão frustrada ou culpada que se distancia de tudo, de todo mundo e perde o vínculo com tudo, né? Então a ideia é interromper o uso e você voltar a ter uma qualidade de vida saudável em todos os aspectos. Olha, eu penso também que vai muito da fé da pessoa, da crença, né? Em que sentido? É claro, cada um sabe da dor que passou. Então, você ter o dependente químico, que ele vai acreditar, que ele acredita que está curado, é muito louvável, né? E que realmente, quando tem essa questão do entendimento do dependente químico, que ele está curado, que é claro que isso, a cura ela acontece através de um processo de sofrimento na pessoa, ela aconteceu um sofrimento na vida e chegou um momento que todo um processo que se chegou a essa conclusão do dependente químico. E creio também que quando o dependente químico chega a essa conclusão, que está curado, que realmente não existe mais nenhum interesse a fazer uso de nenhum tipo de droga, até mesmo a cerveja, né? Então realmente são pessoas que quando chegam a esse nível, nem chocolate recheado com licor ele come, né? Ele tem uma abstinência total de tudo que tem qualquer substância que altere o corpo, né, o comportamento, né? E é claro que o mais próximo está no álcool, né? Então, e esse é o grande desafio, né? Para qualquer alcoolista, qualquer dependente químico, né? Porque você vai comprar o pão na padaria, tem lá a cerveja, o destilado e etc, etc, né? Então, é muito difícil, né? E em muitos dos casos, as recaídas, né, ou lapsos, acontecem com o álcool, né? Através do primeiro copo, da primeira dose que desencadeia tudo, né? Então, nesse caso da interpretação do dependente químico, quando ele crê que é uma fé dele, que é a questão pessoal, quando acontece isso, ele não tem desejo de fazer uso de nenhuma substância. Ele vai numa festa que tem cerveja para todo lado, ele não vai beber cerveja. Ele não vai, porque eu tenho que agradar A, B ou C. Não, ele não vai fazer uso, ele não vai beber, ele vai beber Coca-Cola, vai beber tubaína e ele vai ser feliz assim. Nesse caso, essa é uma informação positiva, né? E tem casos que o dependente químico ele não consegue ter essa informação de que ele está curado, porque se ele estiver curado, ele vai acabar recaindo, já que eu estou curado, então eu posso tomar cerveja. E ele vai e toma,
entendeu? E aí ele recai e tem um lapso e acontece uma série de questões ruins, né? Então tem muitos casos que a pessoa ela tem a necessidade de estar, e eu recomendo isso para ambos os casos, a pessoa ser frequentador de salas de NA, de AA, em igrejas, em grupos, que é a mudança de ambientes, a mudança de amigo, a mudança de comportamento, né? Então, quando se estava na ativa no uso, tinha-se determinados comportamentos, determinadas amizades, frequentava determinados ambientes. Em abstinência, tudo isso vai mudar, né? Então, novos ambientes precisam ser frequentados, novas amizades precisam ter, novos comportamentos, né, precisam existir. Então, isso acontece em locais e com pessoas que têm o mesmo objetivo que você tem, manter-se limpo. E isso onde que tem? Nas igrejas, nos grupos de NA, de AA. Então, são esses locais, com essas pessoas que você precisa estar. Bom, o objetivo desse material, do Manual de Orientações sobre Dependência Química é esse, é levar conhecimento para você, né? Que foi a dificuldade que eu tive no início da minha jornada, posso dizer, há 20 anos atrás, né? Então eu espero de alguma forma ter levado algum conhecimento para você, ter te ajudado de alguma maneira, ter levado para você informações que possam te ajudar. Aí no rodapé do vídeo você tem os meus contatos, site, e-mail, é um canal que está aberto. Se você precisar, de repente quer fazer uma palestra, quer me passar um e-mail, você está com alguma dúvida, passando por alguma dificuldade, o meu objetivo é ajudar, porque eu tenho visto o que é o sofrimento de uma família quando tem um dependente químico em casa. Como diz, só conhece a dor do calo quem tem o calo e o sapato apertado. Então só conhece a dor, o sofrimento de ter um dependente químico em casa quem passa por esse problema. E eu tenho visto isso nas famílias que me procuram, né? Nos jovens que me procuram também, né? Do desejo de querer parar e não conseguir e pedir ajuda, né? Para muitos, essa ajuda consegue chegar, para outros não consegue, né? Então, espero ter te ajudado, espero ter te levado uma informação de qualidade. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te abençoe sua família, sua casa, e estou à disposição. Fique com Deus. Até a próxima.